A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, o título diz assim: o caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Até aqui, irmãos. Podem sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, essa semana, preguei sobre o que devemos pedir a Deus em espírito, como características de crescimento espiritual. E se a gente quer adorar a Deus em espírito e em verdade, a gente precisa estar em espírito. E para a gente estar em espírito, a gente precisa pedir a Deus coisas do espírito. E aí nós vimos os 7 Espíritos de Deus, e um dos Espíritos de Deus é o Espírito da sabedoria. Então Paulo começa o capítulo 2 falando que quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E nesse momento, Paulo fala da sabedoria da terra. Ele fala da ciência humana. Ele fala, eu não vim a falar, pregar sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a morte de Jesus na cruz, o sacrifício na cruz para a nossa vida, para a vida eterna na glória, para a nossa salvação. Eu não vim com ostentação de linguagem. Ou seja, eu não vim com um vocabulário muito polido, uma coisa muito especialista, aquele português clássico, ou vim com línguas estrangeiras, com muita cultura, com ciência. Não, ele não veio com isso. Porque ele decidiu nada saber entre vós. Ele decidiu mostrar que ele não tinha conhecimento nenhum da ciência e da sabedoria daquela época. O único conhecimento que ele tinha, no versículo 2, diz, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então ele queria deixar claro que ele não queria mostrar a ciência para o homem, ele queria mostrar a Deus, a fé. E aí o versículo 3 foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Ou seja, ele sentiu um momento de grande humilhação para poder chegar diante do povo de Deus, para ouvir, para pregar a palavra para o povo de Deus, em uma situação de humilhação, temor e grande tremor. Aí no versículo 4 ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, ele novamente enfatiza a sabedoria. Agora, a sabedoria humana. Obrigado, missionário. A sabedoria humana. Por que Paulo está fazendo tanta referência à sabedoria humana? Irmãos, na época de Paulo, os grandes pensadores, os grandes cientistas eram filósofos. Então, a sabedoria daquele tempo
era a filosofia. Porque a filosofia, ela descreve quem você é, quem você não é, quem você vai ser, o momento que você está vivendo. Então, todos os filósofos daquela época eram considerados grandes sábios. Mas veja o que Paulo diz no primeiro capítulo, se você voltar, no primeiro capítulo de Coríntios, no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque os sábios daquela época consideravam uma coisa completamente louca você falar que Deus veio em forma humana e se entregou pelos nossos pecados, foi sacrificado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E nos dá a promessa de vida eterna na glória para todo aquele que crer e for batizado. Então, para os filósofos, isso é loucura. E aí no versículo 19 diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ou seja, Deus põe à prova todo o conhecimento humano de racionalidade, tudo que fazia sentido naquela época, em termos de ciência, para trazer aquilo que é irracional aos nossos olhos. Para trazer aquilo que é loucura, completamente louco. Imagina você ver uma pessoa ser executada da maneira que Jesus foi, uma crueldade absurda, com feridas que não havia como sobreviver, ser enterrado numa sepultura, com uma pedra gigante que ninguém conseguia mover, e ao terceiro dia o corpo não estava lá. E ele foi ressuscitado. Então, imagina, irmãos, você sair por essas ruas onde Paulo andava, e os filósofos, né, com aqueles hobbies, todo posudo, e não, porque eu sou muito inteligente, eu sei muitas coisas sobre a vida humana. Ah, Jesus ressuscitou. Eu falei, oi? Aí morreu e voltou à vida? É loucura. Então a sabedoria de Deus é loucura diante da sabedoria dos homens. Inclusive hoje, irmãos, dentre a sabedoria e a ciência humana, a sabedoria do homem não é nada. Mas veja bem, a gente não está menosprezando o conhecimento da ciência. A ciência fez muita coisa pela humanidade porque Deus permitiu que o homem desenvolvesse esse lado. A medicina é muito avançada, a engenharia é muito avançada, a gente tem telecomunicações, internet, televisão. Não estamos tirando o mérito de que de toda a ciência ter feito para a humanidade. Mas diante de toda essa tecnologia trazendo essa palavra para hoje, ainda assim, as coisas de Deus parecem loucura para as pessoas da terra. E aí Paulo continua no versículo 4 dizendo que não trouxe linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstração de espírito e poder. O que é importante a gente estar na igreja, fisicamente, e não assistindo o culto pela internet, não gastando seu tempo somente com pregações pela internet. Veja bem, eu gravo meu podcast, as pessoas ouvem, tem vídeo no YouTube, as pessoas veem. Mas essa não pode ser a sua igreja. Você precisa congregar num espaço físico, dedicado, um espaço separado para o Senhor, um espaço consagrado para receber o Espírito Santo. Porque aqui, como Paulo diz, você vê a demonstração de espírito e de poder. A gente sente a presença de Deus quando está na casa do Senhor. E aí no versículo 5 diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, é muito interessante esse versículo, porque por muitos anos eu passei muito racional na minha vida, e sempre focado, né, em sabedoria humana, em ciências exatas, em raciocínio lógico, e eu não conseguia atingir as coisas espirituais. Eu não conseguia desenvolver o meu lado de fé. E a minha fé, a pouca que eu tinha, ela se apoiava em sabedoria humana.
ela passava, tudo que eu imaginava que era ter fé, precisava de uma explicação racional. Então a minha fé era apoiada em sabedoria humana. E é o que Paulo está dizendo que ele não fazia, ele não queria que fosse feito. Ele queria demonstração de espírito e poder, e no poder de Deus, para que a nossa fé não seja apoiada em sabedoria humana. E Deus trabalha na vida de cada um individualmente, Deus trabalhou na minha vida e me mostrou, através desse raciocínio lógico, a prova de que a Bíblia é 100% verdadeira. E eu tendo essa certeza de que nada tira isso de dentro de mim, e eu tento passar com maior racionalidade para os irmãos entenderem. Isso não é um livro folclórico, não é um livro desatualizado, isso aqui é a palavra de Deus. Ela está 100% correta. Não tem uma palavra fora do lugar, não tem uma palavra errada. E se houver erro de tradução, a gente pode pegar outra tradução. Então, todo o conhecimento que eu tinha da parte racional foi transformado em fé, pela palavra de Deus. E aí Paulo continua no versículo 6 dizendo: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Ou seja, Paulo novamente enfatiza, não estou expondo a sabedoria deste século. Vou voltar de novo no capítulo 1, no versículo 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, as coisas que Deus considera loucura, ainda assim, tem mais sabedoria do que as coisas dos homens. Você consegue imaginar, irmãos, um adjetivo que a gente usa para algo que é completamente fora do normal? Loucura. É uma descrição de algo que não tem como você mensurar de tão errado que é. Se você tiver uma loucura na sabedoria de Deus, esta loucura é mais sábia do que os homens. Aleluia. E a gente precisa entender o valor da sabedoria espiritual. Porque hoje em dia, irmãos, a igreja está se perdendo. A igreja de porta larga é o que mais tem por aí. Porque o caminho é estreito, irmão, para a salvação. Agora, a igreja de porta larga tem muita. Tem muita. E sabe por quê? Na primeira epístola a Timóteo, Paulo também diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ou seja, se afastarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinamentos do demônio. Quanto mais a igreja e a humanidade se afasta da fé espiritual, da sabedoria espiritual, mais ela entra nessa apostasia e considera e começa a aceitar os ensinamentos dos demônios e começam a obedecer espíritos enganadores. As pessoas vão na igreja, ouvem uma palavra errada e acham que aquilo está certo. É o que mais a gente vê nessas igrejas de porta larga. E aí no versículo 7, Paulo diz, aí no capítulo 2, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus nos preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado Jesus. E Paulo ainda afirma que os poderosos governantes, aqueles que mandam na terra, eles não conhecem essa sabedoria de Deus. Porque se conhecessem, eles não teriam crucificado Jesus. E aí Paulo chega num versículo que é muito conhecido, que eu inclusive decorei e sempre recito em minhas pregações: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E, irmãos, eu passei muito tempo achando que esse versículo fazia referência à Cidade Santa,
fazia referência à glória de Deus, à vida na glória de Deus, o que Deus tem preparado. Só que se a gente pegar a tradução original, o preparado, o original em grego diz etoimazo. Eu não sei se a pronúncia está correta ou se eu martelei a pronúncia. Mas significa prover. Prover. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem provido. E o interessante é que o verbo ter, você pode usar duas conotações aqui. Você pode usar ter em termos de posse. Se eu falar com essa tradução, eu tenho preparado, vamos supor, eu fiz um bolo, deixei em casa. Aí alguém chega e fala, estou precisando de um bolo. Eu falo, eu tenho um preparado em casa. Ele está lá em casa preparado. Esse é um sentido. O outro sentido é, eu fiz uma pesquisa hoje sobre Isaías. Aí amanhã eu faço outra pesquisa sobre Isaías novamente. Aí no dia seguinte eu faço outra pesquisa sobre Isaías. Aí chega alguém e fala comigo, eu estou precisando fazer uma pesquisa sobre Isaías. Eu falo, eu tenho feito. Ela não está pronta, eu estou fazendo vários dias. Então você tem o sentido de continuidade, de estar fazendo vários dias, ou de ter ela pronta em casa. Não é o sentido que o original diz aqui, pronto em casa. É o sentido de continuidade. Então, o que Deus tem provido para aqueles que o amam? Só que Paulo começa o versículo 9 dizendo, como está escrito. E aí, se a gente pegar as referências de onde isso está escrito, porque Paulo ele não desenvolveu essa frase por si só. Ele juntou duas passagens no Velho Testamento. A primeira delas em Isaías capítulo 64, versículo 4, que diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, irmãos, Deus trabalha para quem o ama. O original aqui é assá, do verbo agir em hebraico. Então, Deus age para aquele que espera nele. Deus tem agido, irmão, na tua vida e você não tem reparado. Deus tem agido bênçãos na sua vida. Deus tem agido vitórias na sua vida, conquistas. Deus tem dado mais conhecimento na sua vida e você não tem reparado. O que falta para a gente reconhecer que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos viu Deus além de ti. Ninguém viu alguma divindade que essas religiões pagãs de hoje dizem que existe, além de Deus. E esse Deus, ele age para aqueles que esperam nele. Só que ele age continuamente. Quanto mais nós amamos a Deus, mais Deus age na nossa vida. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus age na nossa vida. E o complemento desse versículo, que Paulo fez a referência, está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9 e 10, que é a repetição dos 10 mandamentos, que diz, não adorarás, nem lhes farás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E o versículo 10, que é o que ele faz referência. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o verbo fazer deste versículo é o mesmo verbo fazer de Isaías 64:4. Assar. No sentido de agir. Deus age com misericórdia até 1000 gerações. Então, aqueles que amam a Deus ainda têm misericórdia para o filho, para o neto,
para o bisneto, para o tataraneto e até 1000 gerações. E às vezes as pessoas não entendem por que acontecem alguns desastres, algumas tragédias, algumas pessoas nascem diferentes das outras, com deficiências ou tem algum problema. A gente não sabe o que aconteceu no passado dessa família. Porque no versículo 9 diz, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, às vezes, a pessoa nasce e paga por algo que o pai, ou o avô, ou o bisavô, ou o tataravô fez. E aborreceu a Deus. Em contrapartida, irmãos, para a gente que ama, Deus age com misericórdia até 1000 gerações. E por isso que Paulo fala que ele quer exaltar a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual. A gente não pode chegar para pregar com palavras humanas ou achar que muita cultura, muito conhecimento, é muito eloquente. Na maneira de pregar, você vai convencer a pessoa, a gente tem que convencer a pessoa com o poder de Deus. Com a misericórdia do Senhor que Ele age na nossa vida. E aí, irmãos, eu queria só ler uma referência de Provérbios, que fala sobre a sabedoria de Deus. No versículo 2 diz, Provérbios capítulo 2 diz, a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus pensamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimentos, alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a praia e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Irmãos, entender o temor do Senhor. Quer dizer, a gente busca sabedoria para entender como temer a Deus. A gente busca o conhecimento de Deus e a gente chega num ponto, irmãos, que a gente entende quão grande Deus é. E aí a gente começa a levar a sério pecado, tudo aquilo que nos afasta da salvação, porque eu, irmãos, realmente me converti por medo. Eu tinha medo de ir para o inferno. Mas eu nunca conheci a mão pesada do Senhor, como diz na Bíblia. Quão terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, eu que me converti realmente porque eu tinha medo de ir para o inferno, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus e conhecer que a gente está muito mais em perigo se a gente desagradar ao Senhor do que o inferno não é nada diante da ira de Deus. Então, a gente acaba buscando sabedoria, buscando conhecimento, e Deus nos mostra o que é temer o Senhor de verdade. Que a igreja busque cada vez mais a sabedoria de Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.